Imagine que você tem um texto que ele é difícil para entender, para aprender. É um texto que ele não tem figura, é um texto que ele não tem pergunta sobre o que você estudou ali, sobre as principais ideias, não tem tópico-chave, não tem exemplos concretos para entender as ideias abstratas daquele texto. Além disso, além de toda essa dificuldade que esse texto tem, ele também é um texto que ele é inegociável. Você precisa aprender esse texto, porque ele vai cair em alguma prova, em algum processo seletivo que você vai fazer, e ele é muito importante. Ele é uma das partes mais importantes desse processo seletivo. E aí, como aprender melhor esse texto? Então, a ideia desse vídeo é te mostrar uma estratégia que pode ser utilizada para facilitar a compreensão desse texto. Lembrando que essa estratégia ela deve ser utilizada de uma maneira flexível e de uma maneira adaptada à sua realidade, às características do seu texto e às suas características. Então, aqui é só um exemplo de como que você pode utilizar uma estratégia para aprender melhor esse texto. Então, vamos lá. Qual que é a estratégia? A visão geral dela é o quê? É que você utilize vários dias e, de preferência, que os momentos desses dias que você vai separar para trabalhar nesse texto sejam momentos que você esteja descansado, um pouco mais relaxado, que você não esteja fadigado mentalmente. Já tem um vídeo aqui falando sobre esse tema, sobre fadiga mental. Por quê? Como esse texto é difícil, vai exigir de você esforço mental. Então, vale a pena que você esteja descansado, que você esteja com a cabeça boa, para que você consiga colocar o esforço necessário para que você compreenda esse texto. Então, essa é a primeira ideia. Eu separei aqui, na minha estratégia, eu coloquei 3 dias, mas aí possa ser que você precise de 4, de 5, de 6, ou até menos, talvez 2 dias seja suficiente. Isso vai variar de caso para caso. Mas aí, qual que é a ideia? No dia 1, qual que é a estratégia? É você pegar para ler o texto inteiro. Você vai ler o texto inteiro. Além de ler, você vai grifar as partes do texto que te chamam a atenção e que você acha que é importante. Aí aqui você pode utilizar 2 cores. A cor verde, para aquilo que você acha que é importante, que você compreendeu enquanto você estava lendo, e a cor vermelha para indicar as partes que você não compreendeu muito bem, mas que você acha que é importante. Então, você vai utilizar essas 2 cores. Cuidado para que você não saia grifando todo o texto e quando você bater o olho no texto, você vê muito mais partes que estão grifadas do que partes que não estão grifadas. Tem um vídeo já aqui falando sobre maneiras eficientes de utilizar o grifo, então eu recomendo e vou deixar o card na descrição. Então, depois que você fizer essa parte de leitura e grifo, agora você pode utilizar a autoexplicação dessas partes que você grifou. E aí talvez seja fácil aqui explicar as partes em verde, porque você compreendeu. Já as partes em vermelho talvez seja um pouco difícil de explicar, porque você não compreendeu tão bem. Mas aí você ainda pode tentar, vale a pena tentar. Então, você bate o olho rapidamente no texto, você explica para você mesmo e aí depois você olha novamente para o texto para verificar se você explicou corretamente, para que você não fixe um erro na sua memória. E aí você pode permanecer nesse ciclo de explicar para você mesmo, checar para verificar se explicou corretamente, explicar novamente, checar para verificar se explicou corretamente, até finalizar esse tempo que você separou para trabalhar nesse texto nesse dia 1. Caso você ainda tenha tempo, ou caso você queira fazer um pouquinho de esforço a mais para melhorar a sua compreensão do texto, e não só isso, mas também melhorar a retenção da informação desse texto na sua memória de longo prazo, vale a pena você tentar fazer conexão com conhecimentos prévios que você tenha e que você acha que tem algum gancho com o que você está lendo nesse texto difícil. E aí pode ser algum assunto que você aprendeu na escola, em casa, na rua, com os amigos, enfim. Qualquer conhecimento prévio que você tenha que você acha que dá para fazer conexão. Isso tende a ajudar aí na retenção dessa informação no longo prazo. Então, essa é a estratégia do dia 1. No dia 2, o que é que você vai fazer? Você pode utilizar o dia 2 para trabalhar as partes que você destacou e que estão em vermelho, que foram as partes que você não compreendeu bem. E aí você pode utilizar técnicas que melhoram a compreensão. Quais são essas técnicas? Codificação dupla, elaboração interrogativa e exemplos concretos. O que é essa codificação dupla? É você buscar alguma figura, e aí você pode procurar na internet ou em algum livro, ou você mesmo desenhar, para tentar representar aquela informação que está chegando para você através de palavras, né, essas palavras que estão ali no texto difícil que você está tentando compreender, e aí você tenta representar essa informação em forma de figura. Talvez isso ajude você a compreender melhor.
não só ajuda a compreender melhor, mas também pode ajudar você a lembrar melhor dessa informação em algum outro momento. Essa é uma técnica da codificação dupla. A segunda técnica é a da elaboração interrogativa. O que é que você pode fazer aqui? É você utilizar perguntas do o que, como e por quê. Nessas perguntas aqui, você elabora elas e aí você vai tentando responder. À medida que você vai respondendo essas perguntas, isso pode te ajudar a melhorar a compreensão desse assunto que você está estudando ali no texto. Por exemplo, imagine que você esteja estudando um texto sobre neurônios. E aí pode perguntar, o que é um neurônio? Aí você tenta responder. Por que que o neurônio tem a bainha de mielina? E aí você tenta responder. Como que acontece a transmissão de sinal entre um neurônio e outro? E aí você vai tentando responder. Além de fazer a pergunta, responder a pergunta, é importante que você cheque para verificar se você respondeu corretamente a pergunta. E aí, você precisa utilizar fontes confiáveis. Se no próprio texto, se você não consegue usar o próprio texto como uma fonte confiável, porque você não está entendendo muito bem ali a informação que está no texto, você pode procurar outros livros, apostilas, professores, ou talvez algum site na internet, desde que esse site ele seja confiável, mas lembrando que é importante que a informação, que a fonte ela seja confiável para que você adquira a informação correta e, novamente, não fixe um erro na sua memória. Então, você utilizou essas técnicas de melhoria da compreensão e aí agora você pode utilizar novamente a autoexplicação. Você vai tentar explicar essas partes que estão em vermelho. Novamente, repete aqueles passos que você utilizou lá no dia 1. Bate o olho no texto, tenta explicar o texto para você mesmo, bate de novo o olho no texto para verificar se você explicou corretamente. E aí você fica rodando, nesses passos de bater o olho no texto, explicar para você mesmo, checar para verificar se você corrigiu, se você explicou corretamente o assunto. E caso você ainda tenha tempo, nesse dia 2, você pode criar perguntas, Além dessas perguntas que você criou lá na elaboração interrogativa, você pode criar outras perguntas para que você responda não nesse segundo dia, mas no terceiro dia, como uma maneira de reforçar todo o texto. E aí você pode criar essas perguntas não só referentes às partes que estão em vermelho, mas em relação a todo o texto. Caso você não tenha tempo, você não esteja muito afim, ou você talvez não saiba criar boas perguntas, uma alternativa é utilizar o ChatGPT. Você joga o texto lá no chat e aí você pede a ele para criar 5 perguntas, 7 perguntas, 10 perguntas, quantas você quiser. E aí, no terceiro dia, você utiliza esse dia para reforçar todo o texto através dessas perguntas. Você vai tentar responder essas perguntas. E essas perguntas podem ser perguntas abertas ou então perguntas fechadas de múltipla escolha. Mas qual que é, novamente, a ideia? É que você tente responder essas perguntas primeiro sem olhar para o texto. E depois que respondeu, aí você olha para o texto e corrige para verificar se você respondeu corretamente. Não tem certeza se você deu a resposta correta, mesmo olhando para o texto, pergunta para algum professor, pergunta para algum colega que entende sobre o assunto, para você ter certeza que você deu a resposta correta. Então é provável que essa estratégia aqui, ela te ajude a compreender esse texto, que ele é difícil e ele é inegociável. Lembrando que utilize essa estratégia de uma maneira que funcione para você, que ela seja flexível e ela seja adaptada à sua individualidade, às suas características, e não só as suas características, mas também as características do texto. Eu sou Maiane, eu sou doutoranda em neurociências pela UFMG, investigo sobre memória e aprendizagem. Espero que esse vídeo ele seja útil para você. Até o próximo. Tchau!